foi passado no primeiro semestre, bastante conteúdo. Eu tenho certeza que todos vocês estiveram diante de muita coisa nova, de visões, de perspectivas novas de si mesmo, do outro, do mundo, do próprio ser, do universo, enfim. A gente procurou não trazer, não entulhar vocês de conteúdo, mas fazer vocês encontrarem dentro de vocês mesmos uma conexão com tudo isso que foi passado. Porque a gente não está aqui para desenvolver mais uma crença, mais uma doutrina. A gente não está aqui para doutrinar ninguém. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é desconstruir. É fazer com que aquilo que já existe dentro de cada um de vocês, de cada um de nós, possa de fato manifestar-se. Jesus, ele dizia uma coisa que eu estou sempre repetindo, quase em todas as minhas aulas e minhas palestras, que é o seguinte: o espírito está pronto, é a carne que é fraca. Então eu não estou aqui para melhorar ninguém, vocês já estão prontos, vocês já nasceram prontos, vocês são eternamente prontos. Deus não iria criar uma coisa inacabada, não. A essência de cada um é a mesma. Um diamante não deixa de ser um diamante porque está enterrado no fundo de um pântano ou na escuridão do carvão. É o mesmo diamante. Porque cada um está inserido dentro de um processo de lapidação natural. A vida e o universo trabalham dentro de um processo de lapidação com cada um de nós. Então todas as nossas dificuldades, as nossas provações, todos os eventos da existência, todas as ocorrências do dia a dia, todas as tribulações, as dificuldades, tudo isso não são nada mais, nada menos do que provas voltadas para o nosso desenvolvimento. Mas vai desenvolver o quê? Não vai desenvolver nada, porque o diamante já está pronto, vocês estão lapidando para que possam brilhar a luz que já existe dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. Ok? O assunto que eu vou tratar hoje, eu já escrevi inclusive aqui na lousa, nós chamamos de Kundalini. No Ocidente, a gente ouve muitas pessoas dizerem Kundalini, não é correto, né? No sânscrito se diz Kundalini. E a gente precisa fazer uma reflexão profunda em torno disso, porque a Kundalini, na realidade, é um tipo de conhecimento que durante muito tempo foi um conhecimento apenas para seitas iniciáticas, para os meios ocultistas. Por quê? Porque isso aqui, até o próprio ensinamento de Jesus ele falava o tempo todo de uma forma iniciática. As palavras dele estão até hoje à espera do nosso desenvolvimento para que possamos ter uma compreensão perfeita do que ele queria dizer. E não só Jesus, Buda, Krishna e tantos outros iluminados que tiveram aqui e conseguiram alcançar essa iluminação, eles também falavam de coisas grandiosas de forma oculta, distante ainda da nossa capacidade de entendimento. Por isso eles diziam parábolas, historinhas, eles contavam as coisas de forma carregadas de significado. Então é isso. Então hoje, como está em Lucas, tudo aquilo que está oculto será revelado. Nós estamos vivendo esse momento de revelar as coisas. Nós estamos vivendo esse momento de tornar público e que as pessoas todas tenham acesso a esse conhecimento. Hoje você num computador você pode acessar os conhecimentos que antigamente eram herméticos, inacessíveis,
eram acessíveis apenas a pessoas iniciadas dentro de seitas e dentro de meios ocultistas. Durante muito tempo foi isso. As pessoas eram perseguidas e mortas quando tentavam compartilhar esse tipo de conhecimento, porque a ignorância sempre foi instrumento do poder. O poder, para ele se colocar, ele precisa da ignorância, ele precisa do povo ignorante. Ninguém escraviza alguém que tem conhecimento. Você consegue escravizar uma pessoa que não tem noção da própria força, da própria capacidade, da grandeza que existe dentro dela. Então você escraviza as pessoas com medo. É isso que as tradições religiosas fizeram ao longo da história. Elas trabalharam no sentido contrário, de aumentar cada vez mais o medo, né? Nos primeiros primórdios, né, do povo hebreu, Deus era algo a ser temido. Jesus tentou ensinar o povo a amar esse Deus, não a temer, mas assim as pessoas tinham que ter temor a Deus. Tamanha dificuldade, o atraso evolutivo que as pessoas expressavam, né? Aquele povo ainda primitivo, truculento, que precisava de leis severas, aquele povo ele precisava temer primeiro a Deus. Então o temor foi uma forma usada para a escravidão mesmo, para escravizar, para poder manipular as massas. Ok? Muito bem, Kundalini. Kundalini, nas tradições do yoga, ela está relacionada a uma energia que está concentrada no chakra básico, no chakra da coluna. É aquilo que Freud chamava de libido, que é essa energia sexual, essa coisa poderosa, essa coisa... Pode entrar. Essa coisa grandiosa que existe dentro da gente, que responde por todos os nossos processos psíquicos, por toda a nossa capacidade de criar, de desenvolver, de fazer as coisas que animam o nosso ser, né? No Reich chamava de orgona, essa mesma energia. No Espiritismo a gente chama de ectoplasma e assim por diante. O que é essa energia? Essa é uma energia que ela é desenvolvida, ela é criada e armazenada nesse chakra básico, no próprio campo fisiológico, ou seja, no corpo. Porque nós temos o seguinte, nós temos 7 chakras, ok? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que temos aqui o chakra básico, né? Muladhara. Temos o genésico, que é o Svadhisthana. Aí nós temos o gástrico, que é o Manipura. Aí depois nós temos o cardíaco, que é o Anahata. Nós temos o laríngeo, que é o Vishuddha. Nós temos o frontal, né, que a gente chama de Anya, ou Ajna. E temos o Sahasrara, que é o chakra da coroa, que nós chamamos de coronário. Ok. Esses são os nomes conhecidos aqui, né, no meio espiritualista, no meio ocultista, aqui no Ocidente, eles usam esses nomes. Muito bem. A Kundalini, ela está aqui, concentrada no básico. É importante que a gente entenda o seguinte, que esses 3 primeiros chakras aqui, ó, fazem parte do quê? Da usina do corpo. Ok? O básico, que está localizado, né, no períneo, nessa região aqui do períneo,
o gerésico na região no plexo prostático e o gástrico no plexo gástrico. Como é que se produz a energia aqui? Como é que se armazena? Como é que se cria esse prana, esse ectoplasma, essa energia que a gente usa para manutenção, para que a gente possa, para a economia do próprio corpo? Porque tudo que você vai fazer, você gasta energia. Qualquer movimento teu, qualquer trabalho que você faz, o exercício de pensar, seja lá o que for, você está gastando energia. Então você precisa, tanto quanto gasta, você precisa produzir essa energia. E nós produzimos essa energia através do quê? Primeiro, da respiração. Quando nós respiramos, é importante que vocês entendam o seguinte, que o oxigênio, ele traz partículas de fluido vital. Ok? Por quê? Porque a planta, ela se alimenta da fotossíntese, da luz do sol. E o sol é a fonte da vida, de toda a vida, de toda a existência. Então, ela faz a fotossíntese, ela se alimenta da luz do sol. Ok? Quando ela faz o sequestro do carbono e devolve o oxigênio para a atmosfera, o oxigênio está imantado desse fluido vital, que é produzido através da fotossíntese. Quando a gente, através da respiração, inala essas partículas de oxigênio, através de um processo de hematose, de uma transformação desse oxigênio que acontece nas nossas células, elas são carreadas, essas partículas são carreadas para as nossas células, e dentro das nossas células acontece uma explosão nos mitocôndrias da célula, e nessa explosão nós produzimos energia. Ok? Poucas pessoas sabem, ou poucas pessoas pararam ou entendem que o oxigênio seja combustível, mas de fato é. Vocês pegarem, por exemplo, Lavoisier, o pai dele tinha uma fábrica de pólvora, e o pai dele falou: menino, você gosta de estudar? Estude, veja como se produz fogo, para que o fogo não seja produzido aqui e a gente não perca o nosso negócio. Ele começou a estudar como é que se produzia o fogo, começou a estudar como é que se produzia o fogo e descobriu o oxigênio. Porque à medida que ele colocava fogo ali, ele tampava o fogo, tirava o oxigênio e o fogo apagava. Então ele percebia que a combustão se dá através do oxigênio. Então o oxigênio, ele entra, essas partículas de oxigênio entram nas células e explodem. Processo, uma explosão ali, isso produz energia. Então, através da respiração, se vocês pararem de respirar, o que acontece? Morre, não é isso? A alimentação também, o gástrico também, porque os alimentos estão carregados de oxigênio. Ah, de que forma? Você come uma carne, ok, você comeu a carne. A carne vai ser processada no teu estômago, no teu trato digestivo. Tem todo um processo ali que vai transformar aquele alimento em energia. De que forma? O animal que você comeu, ele se alimentou do quê? Não foi de planta? E a planta se alimentou do quê? Da mesma luz. Então a planta também está carregada de oxigênio, está carregado desse tipo de energia. Então, através do alimento também você produz essa energia. Então você vai produzindo através do alimento, através da luz do sol, que a gente toma aquela luz do sol. A gente precisa do sol também. Já precisa não tomar sol, como é que fica? A gente precisa tomar o sol também. Então através da meditação, através da respiração, desses meios a gente começa a produzir energia no corpo. E quando você produz energia, você vai armazenando ela. Essa energia vai sendo armazenada no básico, ok? E ela vai sendo distribuída pelos chakras. O que é a Kundalini? A Kundalini é justamente essa energia que você produz e que ela, em tese, teria que alimentar. Essa energia ela teria que subir, teria que alimentar todos esses centros de força aqui, ok? Ela teria que vir para o cardíaco trabalhar melhor as tuas emoções,
Não é isso? Ela teria que vir para o laríngeo para trabalhar melhor a sua expressão, a sua coragem, o seu desenvolvimento, a sua capacidade de se articular, de se colocar, de enfrentar a vida, de ser você mesmo, de ser mais seguro, de não ter que ficar engolindo sapo, de enfrentar, de dizer o que pensa. Então isso trabalha, a tua expressão depende muito desse chakra. Mas se você não tem um suprimento energético adequado nesse chakra, o que acontece? Você se transforma numa pessoa insegura, numa pessoa cheia de limitações, numa pessoa com medo de se colocar, numa pessoa que vai... Por quê? Porque você está sem o suporte energético para isso. Depois nós temos o frontal, que é esse chakra do plexo cavernoso aqui, que trabalha o teu pensamento, a tua mente, a tua forma de pensar, de entender as coisas, de observar, enfim, de se articular, de se aprofundar no entendimento mais profundo das coisas. Então tudo isso consome energia. E aqui o coronário, principalmente, que já é essa tua conexão com o astral, com o universo, com o cosmos, de você se conectar de várias formas com tudo aquilo, com toda a dinâmica do universo, ok? Mas o que acontece? Essa energia produzida e armazenada aqui, ao invés dela subir e trabalhar o teu desenvolvimento de forma integral, ela é produzida aqui e aqui mesmo ela é desperdiçada. De que forma que nós desperdiçamos essa energia que a gente armazena? Através do descontrole da nossa sexualidade. Esse é um dos passos. Pode entrar, claro. Então, o que acontece com a nossa sexualidade? A nossa sexualidade, ela acaba se transformando, ela é extremamente prazerosa. Quando você tem o orgasmo, aquilo é extremamente prazeroso, porque é uma descarga energética gigantesca, né? Você está aqui, ó, chega aqui, né? Vem para aqui embaixo. Você estava aqui e veio para cá. É mais ou menos isso que acontece com a questão do orgasmo. Por quê? Porque até aqui, ó, quando acontece essa descarga, a gente sente um prazer extraordinário. E aí o que acontece? Por que a gente sente esse prazer? Porque a gente está, todo esse suprimento energético que a gente tinha aqui, que a gente produziu, a gente descarrega isso de uma vez. Então você sente aquele prazer, mas depois você começa a se sentir já angustiado, você começa a conviver com as suas frustrações, tudo aquilo que você começa a lidar já com o teu vazio, com uma série de coisas que você começa a perceber que foi justamente depois do ato sexual que aconteceu isso. Então, os antigos desenvolveram técnicas, o meio iniciático desenvolveu técnica de nós não desperdiçarmos essa energia, dessa energia ser aproveitada de uma forma melhor, de nós usarmos essa energia para o desenvolvimento pleno da nossa consciência, do nosso ser. Porque o que acontece, gente? Vocês vão começar a entender o que está por detrás de todo o ensinamento, por exemplo, do ensinamento cristão, do ensinamento budista, do ensinamento dos meios iniciáticos, herméticos. Por que todos eles pregam o controle disso? Isso vem desde a antiguidade. Se vocês pegarem Hércules, por exemplo, Hércules, havia um touro, veja só, é uma historinha, é um mito, mas nós vamos tentar entender o que ele queria dizer com isso. Havia um touro numa ilha chamado Creta, e esse touro soltava fogo pelas ventas, estava destruindo aldeias, estava acabando completamente com aquela cidade, estava todo mundo, né? Então o rei Euristeu chegou para Hércules e disse: olha, você tem que ir a Creta e você tem que trazer esse touro, tirar esse touro de lá e trazê-lo para o continente.
E ele viveu durante anos em luta contra esse touro. Era um touro gigantesco, fortíssimo, poderosíssimo, e tudo que ele tentava era inútil, porque o touro era muito forte, e ele pensou, ele não poderia matar o touro, ele teria que trazer esse touro ao continente e devolvê-lo ao rei Euristeu. E durante décadas ele lutou contra esse touro, até que ele conseguiu subir no dorso do touro, segurar esse touro pelo chifre, controlar esse touro, atravessou as águas. Tudo isso aqui, gente, tem um significado terrível, oculto mesmo. Atravessou as águas, chegou no continente, entregou esse touro. Pronto. O trabalho de Hércules foi resolvido, mas o que esse mito quer nos mostrar? O que representa esse touro? Esse touro representa justamente essa energia, essa Kundalini. Essa Kundalini que ela tem que ser controlada. Ela tem que ser conduzida ao Ocidente. Tem que conduzir você a um despertar. Esse caminho, essa porta estreita, que é a mesma porta que Jesus dizia, são poucos os que vão entrar pela porta estreita, porque a maioria vai pela porta larga da perdição. A maioria vai descarregar essa energia. Todo o seu potencial criativo, toda a sua capacidade de transcendência vai acabar sendo despejada, porque essa energia, ninguém usa essa energia para o seu desenvolvimento, não. A gente quer descarregar essa energia e sentir prazer. Nós somos viciados no prazer, escravos do prazer. E o prazer, ao mesmo tempo que você sente prazer, é importante vocês entenderem que a outra face da moeda do prazer é a dor. Que prazer e dor são exatamente a mesma coisa. E que prazer não tem rigorosamente nada a ver com bem-estar. Bem-estar é outra coisa. Bem-estar já é a ausência do prazer. O bem-estar já é uma condição de equilíbrio, de paz, de serenidade, de evolução mesmo, de pessoa que conseguiu despertar isso. Então, muito bem. Essa porta estreita, portanto, ninguém consegue entrar. Agora veja, o que é passar? O que é esse touro? Esse touro representa, portanto, essa nossa sexualidade que tem que ser controlada. Controlada e conduzida. Por que nós não conseguimos controlar a nossa sexualidade? Qual é o nosso ponto fraco? Vocês já pararam para pensar? Por que é tão difícil ter controle sobre essas energias? Sabe por quê? Tem uma coisa que os antigos chamam de vaso de Hermes. O que é o vaso de Hermes? O vaso de Hermes é justamente isso aqui. A gente vai... A nossa forma de olhar para as pessoas, a nossa forma de olhar para o mundo, é uma forma sexista. Nós não olhamos as pessoas como expressões espirituais. Nós olhamos as pessoas como expressões sexuais. Então, o nosso envolvimento com o mundo, o nosso olhar é um olhar sexual. Se o teu olho te serve de escândalo, arranca-o. Lembra que Jesus dizia isso? Não é para a gente ficar cego, é para a gente mudar a nossa forma de olhar para o mundo. Então nós temos uma forma sexual de olhar para o mundo. Então a gente começa a ter um relacionamento mental sexista. A gente começa a olhar as pessoas como um objeto. Isso faz com que nós passamos a ser seletivos. Nós começamos a nos relacionar com as pessoas de acordo com a aparência dela, de acordo com a possibilidade de ter prazer com ela, de acordo com isso, com aquilo, e a gente começa a fugir daquelas pessoas que a gente julga, que não se ajustam aos nossos padrões de beleza, internos, isso, aquilo. A gente começa a classificar, a separar, vira um inferno a vida da gente, a gente perde todo esse relacionamento possível, que seria esse relacionamento fraterno, de tratarmos o outro, amar o próximo como a si mesmo, fica impossível. Porque o outro, você só se interessa por aquilo que possa te satisfazer. Porque você está olhando com esse olhar escandaloso. Você não conseguiu remover esse olho ainda.
Então a tua visão é uma visão contaminada pelo sexo. Então é isso. Então, para nós mudarmos essa situação, a gente tem que começar a olhar para o outro sem essa carga, sem essa intensidade emocional que a gente coloca, sem esses desejos. A gente tem que começar um trabalho de vigilância e tem que existir dentro da gente uma vontade de querer olhar o mundo e as pessoas de uma forma diferente. Então o vaso de Hermes é isso. O vaso de Hermes a gente vai aqui. Você acorda de manhã, aí você vê pornografia na internet, você vê no cartaz pornografia, você vê mulheres bonitas, então aquilo vai trabalhando dentro de você, vai enchendo esse vaso. O vaso vai enchendo. Chega uma hora que você não suporta mais. Ele está transbordando, você está com aquela energia, com aquilo que a gente chama de tesão. O tesão está lá em cima. E o que acontece? Você tem que procurar um jeito de aliviar isso. Aí você tem que aliviar. Então é isso. Então por isso que é difícil o trabalho, né, de seguir por essa porta estreita, o trabalho de procurar uma evolução, de procurar o controle. Porque nós somos o tempo todo bombardeados por imagens que suscitam os nossos desejos, que estimulam e que vão enchendo esse vaso de Hermes, que esse vaso de Hermes chega uma hora a gente tem que esvaziar mesmo, porque é impossível, né? Você está lá em cima, né? Então como é que faz? Então, como é que a gente faz isso? Através do controle. De você olhar para as pessoas já se policiando. Não tem que pensar dessa forma, não tem que olhar a pessoa dessa forma, não tem que me envolver com isso, não tenho que ler essa revista, entrar nesse site, que assistir esse programa de TV, não tenho que pensar assim, não tenho. Começa a tratar as coisas com equanimidade, com neutralidade, com distância, começa a dificultar o enchimento desse vaso de Hermes. Isso faz com que você possa usar essa tua energia para outras coisas. Você possa desenvolver, aproveitar o seu tempo, a tua energia para construir, para se beneficiar, para transcender, para alcançar um novo estágio de evolução. Você já ouviu falar em Tantra? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Levanta a mão. Grande parte aqui já ouviu falar de Tantra. Você sabe o que significa Tantra? Quem sabe o significado de Tantra? Tantra quer dizer única e exclusivamente controle. O caminho do Tantra, o Tantra Yoga, o Maitreya, né? Essas práticas que a gente não tem menor entendimento do que está acontecendo, até se escandaliza com aquilo, não tem nada a ver com isso. É uma prática que visa o uso dessa energia, não desperdiçá-la, mas visa fazer com que essa Kundalini, que é justamente essa energia aqui, ela possa subir, possa ativar outros centros de força, possa trabalhar outras possibilidades no teu ser. Vocês estão entendendo isso? Então quando a gente fala em Kundalini, gente, nós estamos falando justamente... Deixa eu apagar um pouco isso aqui. Quem não copiou, sinto muito. Mas não preciso de espaço aqui para fazer uma ilustração. Tem gente para entrar? Ah, está fechando. Quando a gente fala de Kundalini, primeiro nós vamos falar esse chakra aqui, ó, que é onde ele armazena. O chakra básico, gente, ele é o chakra da nossa, o iode, da nossa energia terrena, que nos prende na condição, que trabalha na função do corpo, do chão, da terra, do organismo. A gente precisa dessa energia, ele está voltado para baixo, captando energias telúricas, energias do solo,
energias que vêm do centro da Terra, que a gente precisa também, né? São vários tipos de energia que existem no corpo. Elas não se misturam de forma alguma, porque cada uma está numa frequência distinta, cada uma tem um objetivo. Então ele capta energias telúricas, ok? Ele está mais ou menos assim, voltado para baixo, é um disco voltado para baixo. E aqui é a morada da Kundalini, dessa energia, desse fluido vital, da nossa bateria. A bateria do nosso carro está lá. Todo mundo traz uma bateria quando vem ao mundo. Você já nasce com uma bateria. Essa bateria vai durar 80 anos. A tua vai durar 75. A tua vai durar 90. De acordo com a quantidade da tua emissão, com aquilo que você tem que realizar, com aquilo que você programou, você traz uma bateria energética para isso. Para realizar a tua missão, para realizar os teus objetivos. Então está aqui. Essa carga está aqui, de bateria. Desse chakra saem dois canais energéticos que eles fazem isso. Eles atravessam, eles percorrem, perfazem e se encontram aqui em cima. Os outros chakras, né? Um por um lado e outro por outro. Ops, errei aqui, ficou meio torto. Se encontram. Se vocês pegarem o caduceu de Hermes, que aparece na medicina, tem mais ou menos essa imagem aqui, né, de duas cobrinhas que se encontram lá em cima. Os hindus chamam esses dois canais energéticos de Ida e Pingala. Um é um canal masculino, outro feminino. Um é negativo, outro é positivo, e assim por diante. São energias que se encontram lá em cima e se unificam. Aqui eles dizem que é um encontro, no hinduísmo eles falam que é um encontro de Shiva e Shakti. Ou seja, Shakti, que é a consorte de Shiva, quando existe o casamento perfeito, o encontro dessas duas energias, onde o homem ele deixa de ser apenas metade, ele se transforma num ser integral, ele começa a ter, ser mais pleno, mais grande, maior, né? Vai ser inteiro, não é só metade do homem. Esses canais energéticos, eles realmente são canais energéticos que têm a função de fazer com que essa energia suba. E aqui no meio existe um canal que se conecta com todos os chakras, que eles chamam de Sushumna, que é o canal central. Então a imagem é mais ou menos essa. As duas árvores do paraíso, né? Essa imagem aqui, gente, está presente de forma oculta em todas as tradições religiosas, em todas as filosofias antigas. O que eles querem dizer, as referências que eles estão fazendo de uma forma oculta é justamente essa imagem. Então, quando a gente fala de Kundalini, a gente está falando justamente dessa energia primordial que tem esse objetivo de fazer com que a gente possa desenvolver outros chakras e não fique apenas presos a essa nossa condição de produzir e gastar. Ou seja, você vive, cada um tem uma função. Essa é do seu gênito urinário, esse aqui é o centro prostático, está relacionado ao sexo, esse aqui é relacionado à alimentação. Então a pessoa vive de comer, fazer sexo e cagar, é isso. A vida da pessoa se resume a isso. Quanto mais atrasada, quanto mais primitiva a pessoa, ela vive escrava dessa condição. Então nós estamos no momento de elevarmos o nosso padrão, de fazer com que essa energia saia um pouco da escravidão dos sentidos, da escravidão, sabe, do desperdício, do mau uso dessas energias, para que a gente possa usar essas energias para o desenvolvimento do nosso ser de uma forma mais ampla. Vocês pegam essas imagens da mitologia grega, por exemplo, de um centauro. Eu já falei isso na aula para vocês, alguns não vão se lembrar, então eu vou repetir. O centauro é a imagem de um homem que daqui para baixo ainda é um animal, é um cavalo, é justamente uma referência
a esses três, a essa parte ainda que não foi transcendida, que é a nossa parte animalizada. E vocês vejam aqueles seres mitológicos, que daqui para baixo ele é um bode, daqui para baixo ele é um cavalo, e assim por diante. Sim. Existem espíritos que são assim, né? Justamente. Por que eles são assim? Justamente porque demonstra ainda a escravidão que ele sofre da própria condição dele. Da condição ainda que está presa dentro apenas da questão sexual. Então isso é terrível, porque a gente precisa desenvolver o nosso ser como um todo. É muito fácil nós nos rendermos aos nossos instintos, às nossas necessidades fisiológicas, né? Nos escondemos atrás da desculpa de que precisamos, que isso faz parte de... Não é isso não, isso é preguiça. Isso é a tua dificuldade de querer entender que você é muito mais do que isso, que você pode muito mais do que isso, que você pode realizar coisas maravilhosas, que você pode se desenvolver de uma forma muito mais profunda e consciente, que você pode aprender muito mais sobre si mesmo, sobre as suas possibilidades. Vocês só vão se realizar quando essa energia chegar até aqui. Esse é o objetivo, essa é a porta estreita que poucos adentram, porque a maioria entra na porta larga, a porta do desperdício, a porta da escravidão dos sentidos. Jesus dizia isso para os seus apóstolos de uma forma absolutamente iniciática, tanto que ele dizia o seguinte: a vós é dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus está aqui, viu, gente? Aos outros, não. Então os apóstolos eram iniciados dentro dessa doutrina. Eles eram instruídos. Esse chakra aqui, o genésico, que é o chakra sexual, ele é representado pelo elemento água. Veja como a água está presente em todo o ensinamento cristão. O que vocês acham que representa Jesus andando sobre as águas? Você acha que ele era um X-Men que saía andando em cima da água? Você acha que isso é possível? Isso contraria a lei da física, contraria tudo. Jesus não veio mudar a lei, ele veio dar cumprimento. Então é evidente que isso é uma linguagem simbólica e iniciática. Jesus não andava sobre as águas, não é isso. As águas que ele andava era esse elemento água, que ele tinha controle. Ele tinha controle sobre o seu genésico. E esse genésico, a virtude do genésico é a virtude da confiança. Vocês se lembram na aula que nós falamos sobre isso? A virtude do genésico é a virtude da confiança. Para você ter controle sobre o teu genésico, você precisa ter fé, confiança. Jesus andava sobre as águas. Pedro tentou andar e afundou. Não é isso? O que Jesus fez? Segurou e disse para ele o quê? Homem de pouca fé. Não é pouca fé não, pegar o café e homem de pouca fé. Se você tivesse fé, você não cairia. Então é isso que falta para a gente, para ter controle, para seguir essa linha tântrica. Jesus era um mestre tântrico. O Ocidente não entende isso ainda. Não exploraram esse lado oriental de Jesus. Jesus bebeu na fonte do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, do sufismo, e todo esse conhecimento antigo que existia. Dos 13 aos 30 ele ficou no Oriente estudando. Ele ficou tendo acesso a tudo isso. Ele participou, ele aprendeu muito com os essênios. Então quer dizer, são conjecturas, é evidente, mas tudo leva a crer que sim. Então, nesse meio ele teve acesso a que tipo de conhecimento? É evidente, conhecimento oriental, que falava sobre tudo isso. Tudo isso é ensinado nas tradições do yoga. Se vocês pegarem o Vedas, se vocês pegarem
os Puranas, vocês vão encontrar tudo isso, essa questão, o Tantra é uma filosofia antiga, uma linha de pensamento, a questão do controle. Quando a gente fala em controle, quando a gente fala em celibato, quando a gente não está falando de não fazer sexo. A maçã que Eva comeu e deu para o Adão, não é a maçã do sexo, é a maçã do orgasmo, do desperdício. E o Tantra ensina você a ter prazer sem precisar ter esse desperdício, sem precisar fazer com que o teu nível de prazer ele aumente e se estabilize, que você não desperdice essa energia, você não descarregue essa energia. É curioso isso, só que isso é uma disciplina, isso é um trabalho, isso não é uma coisa que se consegue da noite para o dia, você tem que ser iniciado, treinado. Então é mais ou menos assim. Vamos pegar um gráfico cartesiano aqui, vocês vão ver que aqui é o ponto zero de uma relação sexual, que ela vai aqui, mão ali, beijinho, meu amor, cheiro, cangote, vai, né? O negócio vai subindo, né? Cara, eu te amo, não sei o quê. Depois que descarrega, tu sai daqui, ué. Mas daqui, não, você tá linda, aí vai, né? O negócio tá indo. Aí depois que acontece o negócio, você estava aqui nesse ponto, você veio parar aqui, ó. Aqui você estava num estado de espírito, aqui você ficou num estado de espírito ainda pior, depois que você atingiu o orgasmo. Então o que o Tantra faz? O Tantra faz tudo isso, vem aqui, meu amor, cheirinho no cangote, eu te amo e tal, beleza? Quando chega aqui, para. Sacanagem. Para. Sacanagem. Calma, vocês vão entender. Aqui é o ponto alto. Aqui é o ponto alto, não é? Aqui é o ponto alto. Para. Aí você vai parar mais ou menos aqui. Você não vai parar aqui. Você para mais ou menos aqui. Ok. Na segunda, na terceira vez, você vai passando. Vai parando. Você vai subindo aqui. Chega um momento em que você termina aqui. Você consegue manter-se aqui. Sem desperdiçar energia. Isso com a disciplina, com técnica, não é uma coisa simples, viu, gente? Não é uma coisa simples, é uma coisa que você tem que ser iniciado, instruído, trabalhar. Então, quer dizer, quando você consegue manter a sua energia lá em cima, nesse estado de prazer, de bem-estar, de tudo. Você já imaginou que louco que é isso? Você viver 24 horas por dia em estado orgástico? Que louco isso! É isso, despertar da consciência é isso. A gente está num estado assim. Um estado de superconsciência, de samadhi, de satori, de nirvana, de reino de Deus. É nós estarmos aquele que dura menos de uma fração de segundo e seja... Sai daqui, mulher! Aquilo persistir. Olha que coisa maravilhosa. Sai daqui, eu quero Termina. Antes tá agarradinho, vem cá, joga a perna por cima, depois é cada um pro teu lado. Não, me dá a coberta aqui. Então é isso. Então o Tantra trabalha nesse tipo de desenvolvimento. É um caminho, é uma técnica, é uma coisa milenar, uma coisa séria, respaldada. Eu não sou um mestre tântrico. Eu estou falando em cima, eu sou de outra linha de yoga, sou da linha do Tantra. Mas eu estudei também Tantra, vi um pouco sobre isso, já participei de sessões, eu sei muito bem, é uma coisa muito séria, muito bem fundamentada. Tem todo um estudo milenário em cima de tudo que é feito dentro do Tantra. E é um trabalho de controle. Tantra quer dizer controle. Por que Jesus era um mestre tântrico? Porque ele trabalhava em cima dessa porta estreita do controle, de você andar sobre as águas. Andar sobre as águas é andar sobre o seu genésico, é andar sobre aquilo que é o teu ponto fraco. Aquilo, gente, quando vocês começam só
no dia a dia, a diminuir a intensidade, sabe, de substâncias que vocês colocam dentro desse vaso de Hermes. Só de vocês fazerem isso, só de você arrancar esse olho que serve de escândalo, só de vocês olharem para as pessoas com outros olhos, se policiando, sendo vigilantes, respeitando o próximo, isso já vai trazer um novo padrão de consciência para cada um de vocês. Só de fazerem isso. À noite você pode fazer o seu sexo da forma mais tradicional possível, não tem problema, mas façam isso. Evitem esses grupos de Facebook, esses grupos de WhatsApp aí que fica te mandando, sabe, aqueles filminhos maravilhosos? Vocês têm 3, 4, 5. Evitem esses grupos, esses sites pornográficos, essas revistas, essas conversas, convivência com pessoas que não vão te acrescentar nada nesse sentido. Evitem ambientes, conversas de baixo nível, evitem assistir programas que estimulam, que são extremamente erotizados, entendeu? Que usam a mulher como um objeto para alavancar a audiência, uma coisa horrível, nojenta, que infelizmente a publicidade foi por esse lado, né? Isso é uma tristeza, porque antigamente não era assim, né? Então evitem isso, evitem qualquer tipo de alimentar, porque a gente começa a colocar esse tipo de imagem, isso, aquilo outro, quando você vê, você não tem mais controle, aí você tem que estar constantemente atendendo aos anseios da alma, às suas demandas internas, a sua necessidade de descarregar. Pode abrir lá para ele. Paulo, por isso que fala na Bíblia, vigiar 24 horas sem cessar, é isso ou não? Orar e vigiar. Também, lógico. Todo pensamento de Jesus converge para esse mesmo tipo, porque o reino de Deus, o que é? O reino de Deus é esse estado de espírito. Ele está dentro de vós. O reino de Deus não está fora, ele está dentro de vós. Está dentro aonde? Como é que eu vou acessar se está dentro de mim? Eu vou acessar justamente fazendo um uso adequado dos meus recursos, da minha potencialidade, da minha capacidade de transcendência, sabe, da minha potencialização. É isso. Isso vai me transformar num super-homem. Vejam, gente, esse caso de Hércules, por que ele teve que atravessar o touro pelo mar? O mar representa o quê? O genésico. Ele teve que levar até o continente. O que é o continente? O continente é o Sahasrara, o coronário, o encontro de Shakti Shiva. É aqui que está o reino de Deus, esse despertar de consciência, de uma nova consciência, que passa por controle, por um uso adequado de energias, por uma vigilância, por uma postura diferente no mundo. E não nós vivermos, sabe, como centauros. Não é isso? Escravos dos nossos instintos mais primitivos, deixando-nos levar por essas nossas, sabe, esses nossos vícios, essas nossas inclinações, e não dominar isso. Então a gente tem que ter domínio sobre esses recursos que são nossos e que estão dentro da estrutura do nosso ser. Ok? Alguma pergunta antes do intervalo? Você já tentou? O caminho mais largo e melhor. Ô Paulo, Oi. é engraçado como cada aula se conversa, né? Eu acredito que quanto menos dissociado você está do seu personagem, mais fácil para você sair dessa zona inicial, né? Exatamente. Observar. Gente, esse é o caminho. Essa é a porta estreita que poucos no mundo entram por essa porta. Entendeu? Você ter consciência do caminho, você fazer um trabalho de controle, já é um grande avanço. Você pergunta se eu já tentei? Não, eu tento isso 24 horas por dia. Minha vida é controle.
Porque se eu descambar, se eu, consciente do que eu sou, não fizer o que eu tenho que fazer, como é que eu vou me colocar diante de vocês? E que moral eu vou ter de estar diante de vocês aqui para estar falando sobre isso? Então eu não só falo sobre isso, mas eu vivi isso. Eu sei exatamente qual é esse estado de espírito. Eu sei o que está no estado de superconsciência, de estar com a mente desperta, de enxergar o aqui e o agora. Porque nós vivemos totalmente envolvidos num mundo de ilusões, olhando o mundo com os olhos errados, com os olhos que precisam ser arrancados. Porque esse tipo de sensação, esse tipo de estágio das sensações em que nós estamos, gera o quê? Uma escravidão naquilo que nós chamamos de samsara, de roda de samsara, de roda de encarnações, de vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar. Coloca a gente preso dentro de um círculo que não se resolve. Só vai se resolver no momento em que nós começarmos a trabalhar dentro da gente mesmo um processo, fazer aquela escada de Jacó, sabe? Essa subida. É isso que a gente tem, esse que era o sonho de Jacó, é subir essa escada aqui. É isso que o inconsciente dele dizia para ele fazer essa subida, ele fazer buscar esse processo de transcendência. Existem muitos elementos profundos que eu poderia usar para estar dando um embasamento maior nessa aula, mas isso precisa ser colocado dentro de um curso específico, dentro de um processo distinto e voltado para isso, e que não é o caso de uma aula onde a gente tem que ser genérico. A gente tem que não pode entrar muito profundamente nesse assunto. Então eu estou falando para vocês qual a correlação disso com os ensinamentos, por exemplo, de Jesus. Jesus que dizia que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai conhecer o reino de Deus. Renascer da água é isso. É ter controle sobre os seus pontos fracos. Ok? Vamos fazer uma pausa aí, gente? A gente se encontra daqui a pouco. Entenda porque existem esses monges celibatários, porque que existem essas pessoas que se dedicam, porque eles têm esse interesse que já transcende a escravidão. A Joana de Ângeles, ela diz uma coisa bem interessante. Ela diz que o homem primeiro passa pelo estágio das sensações. Depois ele passa pelo estágio das emoções. E depois ele passa pelo estágio dos sentimentos. É como se fossem os três nós grandes. Né? O Tantra fala dos três nós grandes, que é o Brahma grande, que é no básico. No cardíaco tem o Vishnu grande e no frontal tem o Shiva grande, que são nós psíquicos. Quando a gente sobe, essa energia sobe, a gente entra para um outro estágio. Quando você passa do estágio das sensações, você começa a entrar no estágio das emoções, estágio do coração, de olhar o próximo de uma outra forma, de começar a trabalhar esse teu domínio emocional. E quando você começa a dominar as emoções, você já entra no estado dos sentimentos. E dentre todos os sentimentos, o mais avançado, o mais nobre é o amor. Entendeu? A gente ainda, a grande maioria, está no estágio das sensações. Nós somos ainda escravos de sensações. Somos conduzidos pelas sensações. A pessoa, ela passou a vida inteira escravo das suas inclinações sexuais. Quando aquilo para de funcionar, vai para o estômago. Aí ela começa a comer. Muda de lugar, né? A tesão muda de lugar. Mas não saiu ainda do estágio das sensações. Não é isso? É isso que acontece com as pessoas. As pessoas, elas não conseguiram ainda subir esse degrau. A grande maioria está ainda
presas, escravas de sensações. Está na hora de nós começarmos a desenvolver, entrar no estágio. Jesus só queria isso. Toda a doutrina de Jesus é para a gente subir esse degrau, para a gente ultrapassar esse nó psíquico, esse nó grande, tântrico, né? O Vishnu grande. Tanto é que Vishnu é uma encarnação de Jesus, né? Uma reencarnação. Vishnu, Buda, Krishna, são todos o mesmo espírito. Dentro do pensamento ocultista, eles dizem que é a mesma linhagem, é o mesmo espírito passando por várias encarnações. Então, o Vishnu grande, ele só veio mostrar para a gente, olha, vamos trazer a lei do amor. Sai um pouco da escravidão dos sentidos, a escravidão do corpo, transcender, sabe, esse centauro. A visão do centauro, gente, é aquele centauro apontando a flecha para cima. O que vocês acham que é isso? É ele apontando para cima, querendo dizer que ele quer se livrar da escravidão, da condição animal dele. Ele quer ser um homem integral, ele não quer mais ser metade homem, metade cavalo. Então nós ainda temos uma influência muito grande do nosso lado animal, do nosso cérebro reptiliano. Esse é o problema. Então, na hora da gente começar a transcender isso, a gente começar a entender que a vida é muito mais do que corpo, do que as sensações. Se vocês pegarem as 3 tentações de Jesus no deserto, cada tentação faz referência a um estágio desse. A primeira tentação é a tentação do corpo, do gástrico, não é? Transforma, se você não é filho do homem, transforma essas pedras em pão. Um demônio falando para ele, né? Transforma essas pedras em pão, rapaz. Usa esse poder e come esse pão e mata essa fome. E ele diz, nem só de pão vive o homem. Ou seja, ele já passou desse estágio, só nesse papo, já derrubou o demônio. Então ele mostrando para a gente que a gente tem que ter esse controle, tantra, esse pensamento tântrico de controle, de ascendência. A gente tem que continuar subindo. Então nem só de pão vive o homem. Depois ele tentou Jesus de outra forma, trabalhando no emocional dele, para ele estourar. Aí ele tinha que passar por esse outro desafio, né? Esse outro nó tântrico. Aí dizia para ele, olha só, se você é mesmo filho do homem, se joga aqui desse abismo que os anjos vão vir te socorrer. Você não é o filho do homem? Né? Ou seja, não tentarás a Senhor teu Deus. Quer dizer, esse emocional está dominado, não existe mais o emocional, esse envolvimento afetivo, esse envolvimento de dependência, de meu pai me cuida, que eu sou fraco, que eu sou incapaz, que eu sou impotente. Esse pensamento de fraqueza já foi superado, que isso é próprio do estágio emocional. O estágio emocional é isso, ele empresta para o ser humano a ideia de que ele é fraco, de que ele depende de proteção, de ajuda. Então precisa de um penduricalho, precisa de um patuá, precisa de um banho de ervas, precisa de uma luz violeta, ele precisa de uma oração, de um mantra, de uma reza, ele precisa de acender vela para Santo Expedito, São Benedito, Santa Justina e assim por diante. Ele precisa de um santo, precisa de uma proteção. Ele precisa de uma proteção porque ele tem a convicção plena de que ele é fraco. Ele está convicto da própria fraqueza, da impotência, da incapacidade. Então, em torno desse pensamento se articula toda a construção dessa ideia de fraqueza. E muitos estão no estágio da emoção no mundo, mas assim, plenamente convictos de que são fracos, de que precisam de proteção disso, daquilo, e vir, meu Deus do céu, me ajuda, não sei o quê. Ele não percebe que ele é Deus. Ele não percebe que ele não precisa de ajuda nenhuma. Ele não percebe que tudo que existe de mais maravilhoso, de eterno, de incontaminável, de indestrutível, já faz parte da própria essência dele. Então essa convicção não existe. Então o demônio tentou ele, se joga, que você não precisa de anjo nenhum para me catar, não. Não tentarás a Senhor teu Deus, eu não preciso desse tipo de pensamento dualista. Então ele já mostrava um pensamento de integração. Aí ele vai para um outro estágio, o estágio dos sentimentos. Aí ele é tentado da pior forma possível, que é a última tentação de Cristo, a tentação do poder. Quem assistiu o filme A Última Tentação de Cristo? É mais ou menos isso, a tentação do poder.
levou ele no alto de um pináculo altíssimo e disse: olha, todos os reinos do mundo eu te ofereço. Você vai ser dono do mundo se você prostrado se ajoelhar. Gente, quem era o demônio? É uma entidade do mal? O demônio não é nada mais, nada menos do que o próprio ego de Jesus. Então é o ego dele na última tentativa: não me abandone, que nós seremos donos do mundo. Você já me dominou suas emoções, dominou as suas sensações, agora você tem um mundo, você já está no estágio que ninguém está, você pode comandar o mundo. E ele disse: vai-te, Satanás. E aí ele entrou no estágio de ser iluminado. Ele se iluminou aí. Aí os anjos vieram servi-lo. Olha que passagem linda do Evangelho, falando dessas questões, falando dessa subida da Kundalini, dessa subida da força da luz que existe dentro da gente, que precisa se manifestar. Olha que coisa grandiosa presente nas Escrituras. E a gente vê tudo isso de uma forma cinematográfica, achando que foi assim. Não, isso é uma linguagem simbólica. Isso quer mostrar para a gente que esse Cristo existe dentro de cada um de vocês. Essa luta, essa saga, é a saga de cada um de nós. Cada um de nós vamos ser arrastados para um deserto de tentações, para enfrentar o próprio ego, para enfrentar os nossos demônios. Buda deitou-se embaixo de uma árvore porque ele não era iluminado. Jesus não era iluminado ainda. Ele precisou ser tentado, ele precisou superar esses estágios. Buda, da mesma forma, estava em busca da iluminação. Sentou-se embaixo de uma árvore e o Kimara, o demônio, que não é nada mais, nada menos do que o seu próprio ego, o que Kimara, o demônio, fez? O tentou com as suas 3 filhas. Vocês assistiram o pequeno Buda de Bernardo Bertolucci? Assistam. Vocês vão ver lá que é exatamente aquilo que está no Evangelho de Buda, aquilo que está retratado. Buda diante de si mesmo, Buda diante das suas 3 filhas, que são esses 3 nós grandes, que são essas 3 fraquezas que precisam ser superadas, todas essas coisas que nós precisamos transmutar dentro da gente, que a gente precisa diminuir a intensidade. Gente, o ser humano, ele é extremamente poderoso, mas ele está identificado com a fraqueza, com a impotência, com o coitadismo, com me ajuda, eu preciso de auxílio, né? O ser humano está identificado com o pior da sua essência, entendeu? Esse é o grande problema. Então, Buda, diante de todas aquelas tentações, ele precisou enfrentar o que, gente? Aquilo que cada um de nós temos que fazer a vida inteira: enfrentarmos a nós mesmos. Pois tudo que vocês vão enfrentar na vida serão vocês mesmos, o tempo todo. Quando você não concorda quando uma pessoa te irrita, o problema é teu. Quando alguém te machuca, o problema é teu. Quando algo não está certo e isso está te fazendo sofrer, o problema é teu. Quando alguma situação te desagrada, o problema é teu. Quando você acha que uma pessoa fez alguma coisa errada, que ele te desequilibrou, o problema é teu. O problema é sempre teu. É dentro de você que acontece o problema, é dentro de você que ele terá que ser resolvido. Até que você deixe de problematizar. O grande problema é que a gente problematiza tudo e o tempo todo. A gente transforma tudo em problema. A gente transforma o problema em função da nossa falta de recursos emocionais, nossa falta de conhecimento, e nossa falta de entendimento, de uma visão mais sistêmica, mais ampla, mais profunda da realidade, da nossa condição. Então a gente está o tempo todo problematizando. A gente está o tempo todo transformando o outro, né? Igual dizia nosso querido Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Está completamente errado. O inferno é ele mesmo. O céu e o inferno existem, sim, mas existe dentro de cada um de nós. É dentro de cada um de nós que nós temos que transformar esse inferno em paraíso. Então, muito atentos, saiam dessa condição de vítima, assumam a responsabilidade sobre si mesmo, façam as transformações necessárias, passem por... Olha, gente, o caminho está dado, as ferramentas estão aí, vocês estão tendo acesso a uma série de novas possibilidades
de perspectivas da existência e de si mesmo. Vamos sorrir mais, vamos nos alegrar, vamos transformar a vida numa vida plena, que ela possa ter uma solvência. Vamos parar de transformar as coisas, as pessoas em problemas, as coisas em algo problemático. Não, a vida é para ser vivida com alegria. Eu dizia aqui, antes de nós começarmos hoje, que as igrejas, as religiões, sempre trabalharam, especialmente as mais antigas, especialmente a católica, sempre trabalhou a ideia da tristeza e do sofrimento, reforçou a ideia de que felizes são os que sofrem. Você entra dentro de uma igreja, aquele monte de santo triste, aquela cara triste, né? Sofrida, aquele Jesus crucificado todo ensanguentado, olhando para baixo, já morto, já flechado de tudo quanto é jeito. Então a gente entra numa igreja, a gente tem vergonha de ser alegre. Não, eu para ser eu tenho que ficar triste. Aí você já começa a reforçar a ideia de que o caminho da salvação é o caminho da tristeza. Então eu tenho que ser triste. Eu não posso ser alegre, é pecado. Vocês assistiram O Nome da Rosa? Quem assistiu? Vocês lembram da essência? Não, faz tempo, né? Vocês ficam assistindo um monte de coisa e não prestam atenção na essência. A essência é que um livro de Aristóteles que falava sobre comédia, sobre o riso, era algo proibido. As pessoas não podiam entender que o riso era permitido, que a alegria era permitida. Então eles envenenaram as páginas do livro. A pessoa pegava o livro para ler, passava uma página, aí metia o dedo na boca, passava a outra. A hora que ele colocava o dedo na boca de novo, ele morria. Começou a morrer um monte de frade lá que ia estudar, porque não podia estudar isso. Era um absurdo, ninguém podia ter acesso a esse tipo de conhecimento. O pensamento era o fim do pensamento agostino, né? O pensamento platônico, e o início do pensamento de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino que já trouxe a razão de Aristóteles para dentro da igreja. Aí começou toda uma revolução já no século XV, aí começou toda a Idade Moderna, a igreja começou a ir para o lado da razão, e aquela coisa toda do medo, de agostiniano, de esse mundo não vale nada, esse mundo é só sofrimento, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias, aquela coisa de Platão, né? O reino de Deus não está aqui, não. Deus está lá, depois você morre, aí sim, aquele é o mundo verdadeiro. Então, Tomás de Aquino começou a mudar isso. Então esse filme mostra esse período. Revejam esse filme, ele é interessantíssimo. O Nome da Rosa, de Jean-Jacques Arnaud. É muito bom esse filme, ele é muito bem feito, e ele fala justamente desse período da igreja, da Idade Média, em que em que a alegria era pecado, gente. A gente não podia ser alegre. Quando Jesus dizia que a gente tem que voltar a ser criança, não é verdade? Jesus o tempo todo transformava as coisas mais problemáticas numa coisa alegre, vivia em festas, né? Chamavam ele de comilão e de beberrão. Jesus era uma pessoa alegre, uma pessoa do povo, vivia... Não, a conotação que davam, seja que nem as crianças, mas de inocência, né? Tudo, gente. Criança é tudo. Criança é inocência, é alegria, é plenitude, é tudo. A gente perdeu tudo isso. Nós deixamos... Jung dizia uma coisa muito séria: a gente nasce único e morre cópia. A gente nasce único porque a gente nasce cheio de alegria, com condição de se sentindo o centro do universo. Daqui a pouco você deixa de ser você mesmo para se ajustar ao mundo doente, como dizia Krishnamurti, né? Não é sinal de saúde você estar ajustado ao mundo doente. Nós nos ajustamos ao mundo doente. Para nos ajustarmos ao mundo doente, nós temos que adoecer. E a gente adoece. A gente adoece, a gente perde a conexão com a alegria, com a alma, com a nossa essência. Então Jesus fala: volta a ser criança, seu idiota. Senão você não vai encontrar o reino dos céus. Você fica aí vivendo igual um tonto, acreditando num monte de normas, de padrões, de regras, de valores, de modelos. Isso aí que está te entristecendo, você está deixando de ser você mesmo. Olha que coisa louca, gente.
Então a gente tem que olhar todo esse ensinamento de uma outra forma, para que isso possa trazer leveza para a gente, para que a gente pare de viver, sabe, sempre com essa expressão. Tem pessoa que começa a criar traços de tristeza, assim, vai ficando velha, sabe? A cara, aquela marca de expressão já vai ficando assim, ó, sabe? Puta que vai, é muito feio isso, cara. Você entendeu? E morre cedo, viu, gente? Morre cedo. Tem que trabalhar essa leveza, tem que trabalhar esse desprendimento, parar de transformar a vida num problema. Você entendeu? O problema só existe dentro de você, é problema teu. Não tem nada de errado com o mundo, não. O mundo é maravilhoso. O mundo é maravilhoso. É dentro da tua cabeça que está o inferno. Dentro da tua cabeça está todo um construto mental negativo. Você não consegue atravessar a rua porque você tem medo. Não tem nada de errado com a rua está aí. Você não vai ser morto, assaltado, a menos que você mereça. E faça parte do teu karma, você tem que passar por isso. Aí não tem jeito, se for um processo kármico. Aí quer você queira, quer não, você vai ser arrastado. Você entendeu? Quer você tenha medo, não tenha, vai acontecer a desgraceira que tem que acontecer. Não, mesmo dentro de casa vem o avião da TAM. Aí eu quero dentro de casa. Eu não vou sair de casa, eu não tenho nada. Não adianta, gente. A merda tá feita. Então tem que enfrentar com alegria. Vai morrer, morre com alegria, porra. Né? Não é isso? Vamos ser homem. Igual o Chico Xavier no avião, é isso? Porra, morre igual homem, rapaz. É bom demais, é isso? Então, gente, não adianta a gente pegar uma cartilha, mostrar que você é doutrinado, que você é aquela pessoa corretíssima, que você segue à risca os preceitos religiosos, as prescrições éticas e morais que te passaram. Meu, você é idiota! Você é uma pessoa programada. Você só não se deu conta disso, que você é uma cópia. Você perdeu completamente a leveza, a essência, deixou de ser o que você é e se transformou num robô. Nós vivemos assim num mundo que perde completamente, né? A gente perde a liberdade e se transforma num ser fácil de ser manipulado. Isso. Percebem, gente? Dúvidas sobre a aula de hoje, sobre tudo aquilo que a gente falou? Muitas, né? Vocês já começam a partir de hoje. A questão, o pensamento tântrico, né? Já está posto, né? Mas olha, é bem legal isso, viu, gente? Eu recomendo que vocês pelo menos entendam o seguinte: qual é a essência de tudo isso? Se o teu olho te serve de escândalo, arranca-o. Não precisa ficar cego e chegar em casa com a faca e cortar, não é isso não. Arrancar esse olho que te escandaliza, essa forma de olhar o outro como se ele fosse um objeto sexual e não uma expressão espiritual. Quando você olha o próximo como expressão espiritual, você não quer saber se ele é bonito, feio, inteligente, burro, rico ou pobre, nada. Ele é uma expressão de Deus, tão perfeito quanto você, porque o mesmo diamante que existe na tua essência, existe na essência de todos. É a mesma essência. Ok? Não importa o estágio de cada um, não importa as aquisições de ninguém. Nós somos irmãos. Esse é o pensamento fraterno, esse é o pensamento holístico, esse é o pensamento do terceiro milênio. A gente está atrasado ainda, sendo absolutamente influenciado pelas sensações. Esse é o resumo da palestra de hoje. A gente está influenciado por sensações. Aí não tem jeito. Enquanto a gente não subir esse degrau, enquanto nós não nos tornarmos cristãos, porque nós não somos cristãos, viu, gente? A gente está longe de ser cristão, a gente ainda é fariseu. A gente pensa como os fariseus, age como os fariseus, com a gente é dente por dente, olho por olho, bateu, levou, né, fez isso, aquela desgraçada falou isso, ela vai ver só. Então é assim, a gente vive assim, a gente vive nessa coisa de reagir. A gente não aprendeu ainda a não reagir. A gente não aprendeu ainda a testemunhar tudo e tirar a importância de tudo. A gente coloca importância exagerada em tudo.
A gente coloca uma importância danada na avaliação que fazem de você, aquilo que pensam de você, aquilo que dizem de você, aquilo que fazem para você. Nossa, que tem importância tão grande. Entendeu? O caminho da nossa ascensão, a porta estreita, ela passa por isso também, viu, gente? Tirar a importância das coisas. Ok? Até o nosso próximo encontro.